Boa noite, turma. Hoje a gente vai, então, finalizar a revisão para a P1, né, que é sábado, domingo, né, acho que pela manhã, e então a gente vai até a apostila 6 hoje, né, da apostila 3 à apostila 7. Lembrando que é uma revisão, a gente vai, né, falar muito rapidamente, né, e tal, para que vocês possam ter uma pincelada de todas as apostilas. A gente, semana passada, terminou, né, o conteúdo, né, até a apostila 7, né, e a gente começou a revisão da apostila 1, que é a mais importante, né, que tem as explicações, né, sobre o ensino investigativo, e é essa apostila que vai dar a vida de vocês a partir de agora. Então, não só a vida acadêmica, né, aqui no CDE e tal, mas a vida acadêmica de vocês, quando vocês se formarem, quando vocês forem professores, estiverem, né, em frente, né, aos alunos, né, então vocês vão utilizar muito essa apostila. Então, por isso que é essa atenção toda, né, para essa apostila, tá? Mas, por exemplo, vocês começando a usar, né, virando uma coisa rotineira e tal, vocês vão acabar, né, pegando aquilo e vendo a sequência toda, vocês vão começar a fazer automaticamente, vai virar uma coisa orgânica e vocês vão começar, vai virar parte de vocês, parte das aulas, e aí vocês não vão nem precisar mais olhar, né, a apostila, né, pegar aquelas sequências e tal, que já vai ser uma coisa natural para vocês, vai ser uma coisa rotineira, tá? Então, vamos começar pela aula 3, em que mesmo você fazendo uma aula tradicional, uma aula convencional, a aula não precisa ser chata, né? Você pode ter uma aula diversificada, com coisas acontecendo e tal. E no início disso, né, quando alguém sugere, né, dentro das aulas, né, você pode fazer joguinhos, você pode fazer dinâmica de grupo, você pode fazer N coisas, né? Algum passeio rápido e tal, né, para fora da escola e tal. E as pessoas os professores, né? Às vezes é uma coisa de insegurança, às vezes é uma coisa da própria escola que introjeta aquilo na cabeça dos professores, né? Porque gasta dinheiro, muitas coisas, né? São muitos problemas que são encontrados para muitas dificuldades, né? Que são levantadas, né? Dentre tantas possibilidades, tantas coisas boas, com tanto benefício que vai fazer para os alunos, né? Então, assim, é lógico que a gente não pode todo dia, né, fazer uma aula no estilo de ensino investigativo, e aí você pode fazer uma aula convencional, sim, né? Mas você pode abrir mão, né? Pode lançar mão de alguns artifícios, né? Então, a gente vai ver aqui alguns desses artifícios, né? Então, para além dos limites da sala de aula. Então, em conversas informais, nos cursos e oficinas, os professores costumam justificar a situação de que não pode fazer, né, uma coisa diferente na sala, né? Por quê? Há falta de recursos financeiros, distância entre a escola e os locais para visita, tempo reduzido para as aulas, grande número de alunos, existência de alunos indisciplinados, é verdade. Quando a gente dá uma aula assim diferente, os alunos ficam mais oriçados ainda, né? Já são, né, já querem aquela baguncinha. Então, numa aula distinta, né, numa aula diferente, numa aula atípica, vamos dizer assim, o que acontece? Eles vão ficar mais oriçados ainda. É só você ter um pouco de controle e tal, né? Conseguir segurar um pouquinho, né, os alunos para poder realizar sua aula com alguma outra coisa, um filme, uns slides, né, que seja,
né? Coisas poucas, né? Às vezes você não precisa nem fazer muita coisa, né? É só diversificar um pouco a aula, só para tornar um pouquinho mais interessante, não ficar aquela coisa do professor falando, 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 e o aluno ouvindo, né? A existência de alunos disciplinados e o fato de nunca terem realizado esse tipo de atividade durante a graduação. Esse que eu acho que é o maior ponto, né? O professor está inseguro de fazer um tipo de atividade diferente daquela que, né, toda certinha, né, que toda aula tem e tal. Então ele fica inseguro de fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa distinta. Não é para ter medo, né? Da mesma forma que ele se prepara para uma aula convencional e tal, e também para essas aulas de ensino investigativo, ele também tem que se preparar para uma saída, para um jogo, para uma pintura, uma coisa assim diferente, para uma dinâmica de grupo, enfim, né? São aquelas coisas que os alunos sentam no chão, né? Fazem uma roda, não precisa sentar no chão, mas fazem uma roda, dispõem as carteiras, né? De uma outra forma, isso já muda um pouquinho, né? O jeitão da aula, tá? Então, assim, todos esses argumentos, né, são pertinentes, né? Tudo isso é verdade, tudo isso é verdade. Não tem dinheiro mesmo, não tem dinheiro. A distância entre a escola e os locais para visita é grande, né? Você não tem como negar essas coisas todas que estão aqui, né? Todos esses argumentos para não fazer, né? Mas você querendo, você faz. E não precisa ser toda semana, todo mês, sabe? De 2 em 2 meses, de 3 em 3. Fazer uma coisa assim, né? Uma diferença, né? Mudar um pouquinho a dinâmica da aula é bom, tá? Então, você pode fazer uma excursão didática, né? Essa excursão a gente vai ver com mais detalhe aqui na apostila 4, e aí vocês vão ver como é que é interessante, né? Às vezes vocês estão tão arraigados, tão seguros ali na sala de aula, né? Que esquece um pouquinho que no ambiente, né? Ir ao ar livre, né? Passear, entre aspas, né? Não é um passeio, é uma aula, mas sair da sala de aula, sair das paredes, né? Todas fechadas, é bom, né? É muito bom. Mesmo que seja para um centro histórico, né? Em que talvez a biologia perca um pouco, né? As ciências perca um pouco, né? De conteúdo, né? Mas vocês vão ganhar em outras disciplinas e tal, e a gente pode sempre colocar um pouquinho da biologia dentro, que vai dar tudo certo. Então, contato mais direto com o ambiente natural ou aquele construído pelo homem, estimulação de diferentes habilidades, observação, organização, registro. Os alunos não estão acostumados a fazer essas coisas. Eles ficam só na carteira, olhando para o professor, né? Possibilidade de observar, registrar, analisar e aplicar em situações reais os conhecimentos adquiridos na escola. Discussão e interpretação dos diversos aspectos observados. Um relacionamento menos formal entre os professores, funcionários, responsáveis e alunos. Ali, na excursão, né, o professor vai estar mais tranquilo, um pouquinho mais relaxado, não muito, porque é uma responsabilidade sair com os alunos, né? Mas o professor não tá precisando dar uma aula formal, né? É sempre mais legal, é sempre mais prazeroso, né? Situações de troca de conhecimentos, os alunos falam, uma vez eu fui aqui, eu fui ali, né? E pronto. Começam as trocas de experiências, tá? Integração de conteúdos de diferentes áreas de disciplinas, desenvolvimento de uma atividade diferente, interessante, muito mais prazerosa do que as cotidianamente realizadas. E momentos de descontração e lazer. Mesmo que seja uma aula e tal, aquilo vai dar uma carinha, né? De, oba, estou indo passear, né? Tá? E aí vocês têm que, aí a gente tem que planejar muito bem,
porque a gente está com o filho dos outros, tá? São nossos alunos, mas são filhos de outras pessoas, então você tem que se planejar para nada dar errado, né? Bom, você vai ter que decidir sobre os objetivos do trabalho, local, data e horários de saída e retorno, tipo de transporte, a escolha do trajeto, custo da atividade, vestuário, materiais e instrumentos necessários, tipo e quantidade de alimentação, distribuição de tarefas e as formas de registro, relatórios, filmagens, gravações, normas e procedimentos de comportamento, possíveis acompanhantes, se você vai levar responsáveis, inspetores, coordenadores, as autorizações administrativas e dos responsáveis, então, administrativas do local onde você vai. Se você vai num parque e tal, você tem que ter uma autorização de lá, né, do parque. E se você se vai levar os filhos, tem que ter autorização dos responsáveis, né? Os contatos com os responsáveis pelo local a ser visitado, materiais para os primeiros socorros, elaboração das atividades complementares. Cláudio, boa noite. Tudo bem? Vamos voltar aqui. Tudo bem até aqui, gente? Posso continuar nesse ritmo mesmo, frenético? Tudo bem? Deixa eu ver. Tá, então vamos lá. Bom, então aqui tem a caixinha cinza. Sempre que vocês virem uma caixinha cinza, vocês lembrem que é coisa importante. Vocês têm que ler. Eu já não leio normalmente quando a gente está, a não ser que seja bem, né, importante mesmo. Mas hoje a gente está correndo, vamos passar direto pela caixinha cinza, tá? O desenvolvimento, né, a excursão vai acontecer, né, e deve ficar atento a todos os detalhes, buscando não apenas alcançar os objetivos propostos, mas também aproveitar situações não planejadas. Então, choveu, uma árvore caiu no meio do caminho, né? Então, aproveitar essas coisas que possam acontecer, um animal passa na frente do grupo, né? Então, aproveitar essas tiradas, né, esses acontecimentos, né, fortuitos, né, para poder, então, ensinar mais, né, falar mais alguma coisa, né, e aproveitar isso para, né, desenvolver a aula com a turma, tá? E a apresentação dos resultados, né? Então, vocês fizeram uma saída de campo, né? Foram visitar algum parque, ou foram no Jardim Botânico, enfim, numa praça, não importa. Vocês fazem todo o planejamento e tal, e aí, quando vocês terminam, né, essa visita, essa saída guiada, enfim, né, vocês têm que dar uma tarefa para eles, né? Para eles fazerem um relatório, para eles fazerem um trabalho, para apresentarem na semana seguinte, né? Pode ser, para não ficar ali tudo em cima, né? Naquela semana mesmo que foi feita, né, a excursão. Então, pegar fotos, né? Ver o que cada aluno percebeu de diferente. Isso tudo é muito importante. E a apresentação, né, desses resultados é importante para eles e para vocês, para saberem, né, o que aconteceu, o que deu certo, o que não deu tão certo assim, né, e tal. E a avaliação, né, deve envolver aspectos relativos à parte operacional do planejamento, cumprimento de horários, realização de atividades, adequação do local, conhecimentos adquiridos e o desenvolvimento de valores, habilidades e competências, né? Deve ter espaço também para o relato das experiências vividas pelos alunos, né? Então, tudo isso, né, foi uma experiência grande. A gente também passa por uma experiência, porque nenhuma turma é igual à outra, né, quando a gente vai num lugar assim. Então, o que deu errado, totalmente errado na turma do ano passado, pode dar completamente certo nesse ano, ou ser meio a meio, né? E tem as vivências de cada aluno, né, de cada pessoa, e tem a sua própria vivência com aqueles alunos, que é uma vivência diferente, tá? Então, aqui vem uma atividade, né, com relação a adaptações vegetais, e aqui uma coluna toda completa, né, toda preenchida, e a outra por preencher, tá? E a resposta comentada.
Você pode fazer, então, a visita guiada, a excursão, enfim, né? A saída numa pracinha, enfim. Pode ser até no canteiro do colégio, né? Enfim, gente, né? As ideias são livres, né? Jogos didáticos, brincando também se aprende. Então, qualquer joguinho que vocês consigam fazer, né, consigam elaborar, jogo da memória, aquele joguinho que vai, né, a gente roda o dado, né, a gente joga o dado e anda tantas casinhas e volta, né, tirou tanto, volta tantas casinhas porque encontrou um jacaré na frente, coisas assim, isso tudo vai ser muito bom, né, vai sair daquela mesmice, daquela, né, coisa da aula formal, tá? Outra atividade aqui, com comentário aqui embaixo, né? Outra atividade, que é o jogo da memória, né? Então, não é difícil de fazer, né? Uma coisa bem fácil, bem lúdica, né? Interessante. Dinâmicas de grupo, né? Aprendizado em conjunto. Então, é só o rearranjar da sala de aula, né? Você coloca todo mundo em círculo e vai começar a debater, pode fazer tipo um grupo contra e a favor, né, de alguma coisa, e aí eles têm que defender, né, a posição deles, as ideias deles. Isso tudo vai fazer parte, vai ser bom para os alunos, né? Vai ser bom para o desenvolvimento deles também. E vai ser bom que eles também nunca vão esquecer, apesar das aulas estarem sendo formais, né, e com umas coisinhas assim, umas pitadinhas de diferença, né, ao longo do período, né, você vai ver que os alunos não vão esquecer dessas aulas que vocês deram, né, vai ser interessante para eles e para vocês, né. Bom, e aqui vem aqueles argumentos de novo, né? Limitação de tempo, falta de espaço, competição, vamos supor que vocês façam uma coisa de contra e a favor, né? Pronto. E aí, se o contra ganhou, vai competir com o outro, vai ficar fazendo bullying, etc, etc. Isso é um risco que se corre, mas, enfim, né? Não dá para se fazer de outro jeito. E indisciplina dos alunos, né? Lógico que quando a gente começa a fazer coisas diferentes, né, os alunos começam a se mexer, a ficar, né, alegres demais, né, enfim. Então, a gente tem que segurar a onda dos alunos, né? É isso que tem que acontecer, tá? Bom, vamos ver aqui se vocês estão bem. Gleice, boa noite, tudo bem? Tudo bem até aqui, gente? Posso passar para a aula 4? A gente hoje está no ritmo frenético, hein? Vamos passar assim mais rapidinho para que a gente consiga dar uma revisada em todo o conteúdo, que para quando vocês fizerem a AP1 nessa semana agora, no fim de semana, dê tudo certo. Tudo bem, gente? Posso passar para outra apostila? Então vamos lá. Vamos para a próxima apostila. Essa aqui, lembra, vamos lá, vamos relembrar aqui, né? Para vocês não esquecerem. Então, vocês vêm aqui, aula 1, né? Tem o caderno didático, que é a apostila que a gente está falando, né? E tem a atualização da aula 1, ou suplemento, ou errata e tal. Vocês precisam abrir essas duas essas duas abinhas, tá? Por quê? Porque o caderno didático vem falando de todo o conteúdo que é preciso que vocês saibam, né? E a atualização, ou suplemento, ou errata, né? Ele vem acrescentar umas coisinhas que não foram faladas, às vezes, na apostila, ou às vezes falaram assim discretamente, né? Então, essas atualizações são muito, muito importantes. Não são todas as apostilas que tem. A apostila 2, por exemplo, não tem. Vamos lá, aqui, ó, só tem o caderno didático, que é a apostila em si, né? Não apareceu nada para ser complementado, né? Para ser atualizado. Então,
não vamos botar. Na 4, na aula 4, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui você tem o caderno didático e o texto Segurança em Atividades Externas. Quem elaborou essas apostilas faz tanto trabalho de campo, que ficou uma coisa especializada. E aí, então, elas fizeram, né, uma separata, né, destacaram a parte toda de programação, de planejamento, de separação de roupas, alimentação, documentos, etc., para uma parte, né, para um adendo, para um anexo. Né? Então, são coisas que são muito importantes. Então, tem que ser vistas e revistas para que vocês possam se acostumar com isso tudo. Tá? Então, não deixem de abrir, porque se vocês já baixaram toda a apostila, eu não sei se vocês têm ela física, se vocês têm ela só aqui na plataforma, né? Vocês já tendo feito, né, já tendo realizado já tendo feito o download de todas as apostilas, né, de todos os cadernos didáticos, você tem que dar uma olhada de novo para ver se tem algum suplemento, algum complemento, alguma atualização. Tá? Se não fizeram o download, né, se não baixaram esses arquivos, então façam o mais rápido possível, tá? Porque pode ser necessário para a prova, tá bom? Então, isso aqui é específico para a excursão. A gente aqui falou na excursão rapidamente, né? E aqui, então, vem falando com detalhes, né? E aqui na apostila 4 também vem falando alguns detalhes e tal, mas está tudo meio que no meio do texto, né? Está tudo aqui, assim, misturado. E aqui está separadíssimo, né? Tá ok, está super esquematizado, é ótimo, tá? Então, se vocês um dia precisarem fazer uma excursão, vocês podem dar uma olhada nisso aqui, porque está assim perfeito, tá? Então, cuidando do homem, né? Prestando atenção na gente, nas crianças, nos professores, nos responsáveis, enfim. Escolha da trilha. Obtenha o máximo de informações possível sobre as características das trilhas existentes. Ecossistema, tipo de caminhada, dificuldade, etc. Tem que ter mapas detalhados sobre as trilhas de toda a região. Converse com pessoas que já tenham feito essas trilhas. Informe-se sobre a possibilidade de ocorrência de chuvas fortes, ventos, cabeças d'água, isso é importante, desmoronamentos, etc. Avalie criticamente suas características pessoais, a da gente mesmo, né? Físicas e psicológicas, e, se necessário, consulte um profissional de saúde. Escolha a trilha de acordo com as suas reais possibilidades. Se você não consegue subir, você não vai em local que tem que subir nas trilhas, né? Você vai na trilha mais plana, que é aquilo que você aguenta fazer. Consequentemente, os alunos vão ficar mais confortáveis também. Pode ser que os alunos consigam, né, fazer subidas, umas caminhadas mais fortes e tal, mas você tem que saber de você, primeiro, né? Contratar um profissional de turismo para que ele possa fazer a conversação, né, a ponte entre vocês e o pessoal da cidade, dos parques, etc., né, para que você tenha mais segurança, né, nessa etapa, né, do trabalho e tal. Comunicação da escolha da trilha. Comunique alguém, amigo, dono da pousada ou camping, sobre a trilha escolhida para a caminhada. Faça uma previsão do dia ou do horário de retorno. Em caso de algum tipo de acidente, facilitará a ação dos grupos de socorro. Então, por exemplo, se você avisou alguém, a gente vai estar na trilha assim, assim, assado. No Morro do Chapéu, né? E aí o pessoal sabe que você está na trilha assim, assim, assado. Se você não desviar da trilha, né? Lógico, né? Acontecendo alguma coisa, né? Acontecendo algum acidente, o pessoal vai chegar até vocês com mais facilidade, tá? Vestuário, calça e tênis de cano longo, botas de couro.
Escolha calçados com solado antiderrapante, use meias grossas, vista calça comprida, mantenha a boca da calça para dentro da meia e do calçado, vista a camisa com mangas de preferência compridas. Isso é para proteger do sol e para proteger dos galhos. Tá? Evite roupas muito coloridas, prefira cores neutras, camufladas. Isso vai torná-los invisíveis, né, aos animais. Invisíveis, né, aos animais. Proteja a cabeça com boné, chapéu, gorro. Leve luvas de couro. Escolha as roupas folgadas de tecido resistente com vários bolsos que possam ser abotoados. Inclua capa de chuva se o tempo estiver instável. Adereços, produtos e documentos. Então, nada de levar pulseira, brinco longo, e, enfim, colar, piercing, etc. Mantenha os cabelos presos para que não fiquem presos em galhos com insetos aderidos. Escolha um filtro ou bloqueador solar adequado às condições às necessidades da sua pele. Use-os também nos dias nublados. Utilize óculos escuros em espaços abertos e ensolarados. Então, o exemplo que eu dei foi a areia da praia ou a areia da restinga. Aquilo funciona como se fosse um espelho, vem direto na tua vista e pode danificar, tá? Use sabonete desodorante sem perfume para não atrair nenhum animal. Passe algum tipo de repelente contra insetos. Deixe em local seguro, né, dentro da pousada e tal. Telefone celular, talão de cheque, não existe mais talão de cheque, né, gente? Somas altas em dinheiro, cartão de crédito, débito, etc. Leve apenas o dinheiro e os documentos estritamente necessários. Alimentos. Evite alimentos excessivamente gordurosos, condimentados, doces ou salgados e os de fácil decomposição. Prefira frutas frescas ou secas, sanduíches de queijo, cereais, biscoitos. Nos dias frios, né, o chocolate meio amargo vai ser uma boa opção. Se a caminhada incluir os pernoites, né, as pernoites, né, vocês podem usar, né, aqueles alimentos, né, pré-prontos e tal, né? Então, aqueles macarrõezinhos, sopas, etc. Consuma durante toda a atividade apenas água, suco de frutas, leite ou bebidas isotônicas. Eu tiraria o leite, porque o leite pode fermentar e dar um peso, né, no estômago. Tiraria o leite com facilidade, né? Exclua as bebidas alcoólicas, lógico, né, gente? A gente está indo trabalhar, a gente, né, os professores, e os alunos estão indo estudar, né? E alunos não podem ingerir também bebida alcoólica. Leve sempre um cantil com água, pois apesar da aparência limpa e cristalina de muitas águas, elas podem não ser potáveis. Traga de volta casca, sementes e restos de frutos que foram levados como alimentos. Transporte de equipamentos e materiais. Sempre o estritamente necessário para não levar peso a mais, né? Transporte todo o material em mochilas, escolha os modelos mais adaptados às suas necessidades, arrume a mochila memorizando as posições dos objetos, coloque na parte mais externa da mochila os materiais que serão utilizados inicialmente. Durante a caminhada, peça ao companheiro que estiver atrás de você para retirar da sua mochila o que você vai precisar, tá? Tenha cuidado com o transporte e uso de facas e canivetes, transporte dentro de bainhas ou fechados. Acondicione os alimentos e objetos em embalagens plásticas. Leve uma lanterna com pilhas, mesmo que a caminhada seja durante o dia. Escolha o saco de dormir, a rede de selva ou a barraca de camping, de acordo com os locais onde ocorrerão as pernoites. Tá? Carregue um pequeno estojo para primeiros socorros. Transporte câmeras de filmagem ou fotografia com muito cuidado, pois além de serem pesadas, podem ser danificadas em caso de quedas e chuvas, né? E aí é para pensar antes de levar, porque assim, tem aquelas câmeras que são caras, tem a câmera do celular que, né, é caro também e tal, mas são câmeras menos especializadas, né, menos específicas, né? E daí também não são tão caras assim, né? Cuidados durante a caminhada. Faça exercícios respiratórios de alongamento antes de iniciar a caminhada. Mantenha as mãos o mais livre possível. Obedeça às sinalizações da trilha. Carregue sempre um cajado ou bastão, pois além de funcionar como uma forma de apoio,
pode ser usado para bater à frente dos seus pés. Isso permite afugentar pequenos animais escondidos na vegetação. Ande o mais silenciosamente possível. E ouça os sons da natureza, né? A gente está indo para estudar e não para fazer uma festa, uma rave, né, gente? Então, abstenha-se de fumar durante a atividade, né? Óbvio. Cuidado ao pisar em folhas, cascalhos e pedras, pois podem estar soltas ou escorregadias. Mantenha-se na trilha, esse, assim, é o ponto principal, manter-se na trilha, tá? Verifique o local antes de se apoiar ou descansar. Evite aproximar o rosto e colocar as mãos em fendas, buracos, né, em solos e árvores, né? Escolha adequadamente o local para o pernoite, evitando locais de possível alagamento, desmoronamento, etc. Leve um saco plástico para recolher o lixo. Afaste-se do mar, cachoeiras e rios quando ocorrerem temporais, né? Por motivos óbvios, né? Mas é bom sempre lembrar. Grupos, né? Ande sempre acompanhados de no mínimo 2 pessoas. Em caso de acidente com vítima, uma pessoa pode ficar com acidentado enquanto o outro vai buscar socorro. Ou os dois podem carregar o acidentado. Forme um grupo de no mínimo 3 ou no máximo 15 pessoas. Organize o grupo de forma que o guia caminhe à frente. O guia, que é a pessoa que mais sabe dali, tem que ir na frente, né, gente? Proteja, né, os elementos mais vulneráveis, crianças, né, intercalando com os demais. Evite que os elementos se dispersem. Verifique periodicamente a presença de todos. Comunidade. Respeite as crenças, regras, tradições das comunidades visitadas. Valorize a cultura e a comunidade local. Isso aqui foi com relação às pessoas, né? Ao homem, cuidando do homem. Agora a gente vai cuidar do meio ambiente, tá? Flora. Flora e fauna vai ser sempre a mesma coisa. Observe, filme, fotografe os vegetais ou os animais. Evite o manuseio de plantas ou animais, né? Deixe os caules, folhas, flores, frutos e sementes da mesma forma no local que foram encontrados, né? Deixe seus animais domésticos em casa, camping ou pousada. Lembre-se que os alimentos que você consome podem fazer mal aos animais da mata. As plantas, né? A retirada e introdução de plantas, assim como o lixo, pontas de cigarro jogados na mata podem ocasionar sérios desequilíbrios ambientais. Então, não vamos mexer no que está quieto, né, gente? Está tudo quietinho ali, a natureza está ali, que é para ser observada só, né? Rios, lagos e praias. Procure saber se o curso d'água existente na trilha é utilizado para abastecimento de alguma comunidade. Nesse caso, não pode tomar banho. Utilize o rio sem usar produtos de higiene pessoal ou limpeza, né? Saiba que fezes, urina e lixo contaminam e poluem as águas. Lembre-se que, no caso da realização de algum ritual religioso, todos os componentes do ambiente deverão ser preservados. Então, não dá para mexer em nada, não pode mexer em nada. Solos, rochas e furnas. Observe, filme ou fotografe as furnas, rochas e solos encontrados durante a caminhada. Ande sempre pelo meio da trilha já existente. Isso evita o alargamento e a destruição da vegetação próxima. Evite caminhadas sobre solo encharcado, com isso você estará diminuindo sua compactação. Lembre-se que as pichações em furnas e rochas, assim como a retirada de areia e rochas, são atitudes que destroem o ambiente. Em monumentos e prédios. Visite, filme ou fotografe os prédios, monumentos encontrados durante a caminhada, desde que isso seja permitido. Há museus, né, que não permitem fotografias e tal, nem filmagens, etc., porque danificam as pinturas e tal. Então, é o que pode ser feito, né? Então, você foi lá para visitar, você foi lá para aprender e tal. Se puder fotografar, bem. Se não puder fotografar, amém, né? Não vamos ficar brigando por causa disso. A gente foi fazer uma atividade, né? Se der para fotografar, tudo bem, tá bom? Lembre-se que o lixo, as pichações, a retirada de amostras, lembrancinhas, são atitudes que destroem o patrimônio que é de todos. E aí esse material foi produzido a partir das ações desenvolvidas pelos projetos Clubes de Ciências, Século XXI,
ação educativa e desafio da sustentabilidade em comunidades do entorno de unidades de conservação e educação ambiental em espaços formais e não formais de ensino, SEADES, UERJ. Então, é o pessoal que faz, são as professoras que desenvolvem projeto na Ilha Grande, em Angra dos Reis, tá? Então, elas estão, eu não vou falar a palavra, cansadas de fazer isso, né? Então, elas têm, né, tirando o leitezinho dali, daquele lugar, daquele item, né, elas estão sempre, já estão muito acostumadas a fazer isso, né? Então, são donas dos argumentos, né? Tudo bem, gente? Vou passar, então, para aula 4, de fato, né? Aqui é o complemento da aula 4, e essa aqui é a aula 4, de fato. Vai vir em texto tudo isso que eu falei para vocês, né? É bom que vocês deem uma olhada nas duas formas de texto, né? Cuidando dos alunos e comunidade local. Então, vem aqui aquela parte cuidando do homem, aí vem, né? Falando sobre isso, tá? Então, não vou me repetir, porque realmente, né? Já está bastante escrito lá, mas vocês devem dar uma passada de olhos aqui também. Eu abri essa apostila porque vai vir uma atividadezinha interessante que vocês devem fazer para dar uma treinada, para ver se vocês conseguirem entender mesmo, né? Todos esses textos que a gente está passando aqui. Então, aqui vem, né, vem falando, né, no texto mesmo, aqui na apostila 4, vem falando sobre as pessoas que podem estar que vão estar na excursão, né, no passeio, na ida, visita guiada e tal, e essas pessoas, né, fazendo bobagens ou não, né, estando sempre na sua um comportamento ok, né? Então tem uma pessoa isolada, isso não está legal. Todo mundo de mochila, ok. Uma pessoa com uma caixa de som, com, né, um aparelho de som, a gente comentou ali, né? Ouça a natureza, né? Não ouça a música, né? Então, uma pessoa indo de mala, quando se recomenda ir de mochila, né? Tem uma pessoa aqui com sapato social, escarpão, né? O que não é recomendado de jeito nenhum, né? O cabelo aqui solto, grudado no galho. Então, assim, a pessoa aqui, né? Uma aluna, né? Pegando flor. Então, não pode, né, gente? Então, aqui tem o procedimento incorreto, deixa eu diminuir aqui de novo, né? Procedimento incorreto e procedimento correto. E aí vocês têm aqui o comentário, né, que vem falando, né, em ambas as situações e tal, tá? Cuidando do ambiente, né, que a gente já viu lá na outra, rios, praias e tal. Esse aqui foi rapidinho, porque é mais ou menos mesmo, né, o que está aqui. Tudo bem, gente? Vou passar para a apostila 5, tá? A apostila 5 vem falando dos laboratórios, né? A gente, então, vai demorar um pouquinho só para se deter um pouquinho mais no conteúdo, naquela explicação. Vou passar, tá, gente? Vou passar para a aula 5, tá? E aí a gente está no laboratório. Não aquele laboratório que a gente pôde, né, improvisar por exemplo, o colégio tem esse, né, esse problema de não ter laboratório, né? Então, quando você vai ver morfologia de animal ou de planta, né, você não precisa de microscópio, não, pode ter uma lupa, mas pode ser uma lupa de mão, né, não precisa ser aquela lupa binocular, né, e tal. Então, você pode improvisar um laboratório na sua própria sala de aula, no refeitório, naquele espaço em que se faz educação física, do mesmo jeito que a gente fez, né,
a dinâmica de grupo, né? Sentando no chão ou sentando em círculos e tal, você pode usar aquele espaço da educação física para algumas atividades ali, diferentes, né? Já sai da sala de aula, já sai aquele, né? Aquela coisa, né? Aquele esquema de todo mundo ali, sentadinho na carteira e tal. Saindo da sala de aula já é um bom negócio, já é uma coisa favorável, tá? Já dá uma outra cara para a aula, tá bom? Não é só para dar uma outra cara, né, gente? Você vai dar outra cara e vai ser mesmo uma aula diferente. Mas, assim, saindo da sala já está meio caminho andado, né? Você já ganhou 50% dos alunos já estão felizes com isso, né? Então, regra de segurança número 1. Cada material tem um uso específico. Então, você não pode pegar a pipeta para pegar água e pegar um ácido e pegar uma base, né? Você tem que pegar uma pipeta para cada coisa, você não pode improvisar nesse tipo de coisa, de situação. Você não pode usar um material que é para uma coisa para outra coisa, tá bom? Então, aqui você tem todos os instrumentos, né, todas as vidrarias ou instrumentos que possam aparecer, né, e tal. E você tem uma correlação, tem mais, né, instrumentos, e aí você tem uma correlação entre material e a utilização, em que você vai ver os números que eles, o nome deles aqui, e vai dizer a utilização deles, tá? O que vocês não souberem, tem que dar uma olhada, né? Tem que dar uma pesquisada para poder resolver, tá? E aí aqui tem a resposta comentada, tá? Cuidados básicos de segurança nas aulas práticas de experimentação e observação, né? Então, que cuidados são esses, né? Oriente seus alunos sobre a atividade a ser realizada. Ressalte os principais cuidados que os mesmos deverão ter com relação à disciplina, à utilização dos instrumentos e equipamentos e ao descarte do gesto. Então, assim, primeiro de tudo, né, quando você vai para um laboratório ou quando você vai para uma aula em campo e tal, você tem que ter um roteirinho, né? Você tem que ter aquele planejamento. Quando a gente fala planeja, é fazer uma coisa mesmo escrita no papel, como se fosse um dever de casa, vamos dizer assim. Tá? Então, você vai fazer esse roteiro de sequência das etapas que você vai fazer com o material todo e tal. E aí, você tendo esse roteirinho, você pode até entregar para os alunos, que os alunos vão ficar sabendo de antemão o que vocês vão fazer, o que eles vão fazer também, do que eles vão participar. Né? Que é horrível você ir para um trabalho e você não sabe o que vai acontecer. Né? Então, os alunos vão saber, a partir desse roteirinho, o que vocês querem deles e o que eles vão poder fazer, tá? Planeje um roteiro de trabalho com todos os detalhes, certifique-se de que os alunos leiam o protocolo antes de iniciar a atividade. Então, é assim, é um protocolo. Vamos trabalhar como se a gente estivesse trabalhando num laboratório de verdade, né? Você trabalha no laboratório, vamos fazer esse tipo de sequência e tal. Tá? Selecione todo o material necessário para a realização da atividade. Antes da aula começar, você coloca a vidraria, tudo para fora, nas bancadas e tal, para que não fique muito bagunçada a aula. Porque se você ainda for pegar, né? Começou a aula, vou pegar ainda um microscópio, vou pegar a lupa, vou pegar as vidrarias, as substâncias. Não, gente, tem que estar tudo meio que arrumadinho, né? Para que os alunos cheguem e comecem a realizar. Porque a aula prática, o tempo passa muito mais rápido, né? Você não sente aquela aula passar. Então, assim, aquilo é muito dinâmico, né? E se você ainda for fazer todo o preparo depois que a aula tiver começado, aí você vai perder muito tempo, né? Você vai deixar de ver seus alunos trabalhando, tá? Teste os experimentos com antecedência, isso é o básico, né?
Vestuário, você tem que ter, os alunos tem que ter um jaleco, calça comprida, sapato fechado, para que, se acontecer algum acidente, não ocorra nenhum ferimento, nada disso, né? Se cair um ácido, vai ser difícil de conter e tal. Mas o jaleco com manga comprida protege de alguma forma, sim, tá? Então, é interessante tanto os alunos terem o seu jaleco de manga comprida, quanto vocês mesmos que tem que ter, porque é dar o exemplo, né? Tá? O mobiliário. Bom, isso aqui é uma coisa assim, tipo, você é um professor, chegou numa escola, foi trabalhar num colégio em que estão montando o laboratório. É bom que vocês saibam o que é necessário no laboratório para que vocês possam orientar as pessoas que vão realizar essa montagem de laboratório, né? Então, o ideal é 25 alunos, mas normalmente tem 40 ou mais, né? Então, vocês vão ter que separar a turma em dois, né? Parte da turma vai realizar alguma atividade que você passou e a outra parte vai estar com você no laboratório. E na aula seguinte, ou depois do recreio, vamos dizer assim, depois do intervalo, as turmas vão se trocar, né? Então, isso é interessante. As paredes devem ser claras e laváveis, né? Janelas e portas são necessárias. Caso sejam construídas bancadas, atenção à altura das mesmas, porque deve permitir que todos os alunos, né, com estaturas diferentes possam trabalhar ali. Caso o laboratório seja constituído por mesas, devem ser resistentes e fáceis de limpar. Cadeiras e banquetas que comporão a sala devem ser adequadas à altura das mesas e das bancadas. Armários trancados são importantes para guardar equipamentos mais sofisticados. Prateleiras são fundamentais em um laboratório de biologia, assim como o estante para os livros. Tomadas elétricas, saídas de gás, quadro negro ou quadro branco, né? E pias são fundamentais, né? Não há limite, mas o ideal é que pelo menos 2 saídas de gás, 2 tomadas e uma pia por bancada. Caso haja a possibilidade de geladeiras, né, fogareiros são bastante úteis para a realização dos experimentos. E finalizando, extintor de incêndio, né, e material de primeiros socorros, né? Lembre-se sempre de que um laboratório seguro depende desses recursos. Então, assim, você está montando, se você tiver, né, todas esses itens, você vai estar com um laboratório bem montado, bem seguro, né, para você e para os alunos, né, o que é mais importante, né, os alunos também, tá? Substâncias químicas. Elas devem ser guardadas em armários de preferência fechados. Gente, não prove, não toque, não aspire os produtos químicos. Algumas reações liberam gases, algumas vezes tóxicos e corrosivos. Para sentir o odor de um gás, você vem, né, com a mão, né, para trazer os vapores na sua direção, tá? Nunca use a mesma espátula, colher, pipeta ou conta-gotas para produtos diferentes. Então, falei, não pode usar pipeta em ácido e base, água, né? Ai, a água está limpando, né? Não, a água não está limpando nada, tem que limpar mesmo, né? Leia sempre o rótulo de frascos com substâncias químicas antes de usá-las. Reagentes sem rótulos ou identificação não devem ser utilizados, por motivos óbvios, né? Não devolva substâncias que foram retiradas do frasco original. Mantenha os frascos sempre fechados. Você não pode devolver o que não foi utilizado para o frasco original, tá? Por isso que você tem que ter as medidas certinhas e tirar aquelas medidas certinhas, para que não tenha desperdício. E não haja acidente quando você voltar a descartar o restante no vidro, né? Cuidado com as substâncias inflamáveis, elas devem estar longe de fontes de calor. Gente, isso é óbvio, né? É o básico. Para aquecer substâncias em tubos de ensaios, direcione a abertura do tubo
para a parede ou para um lugar que não seja para você, né? Na direção, não é na sua direção, é na direção contrária. E você também não pode permitir que nenhum aluno esteja na direção do tubo que você está aquecendo, porque alguma coisa pode acontecer e bater na criança, né? Chegar na criança, tá? Para diluir ácidos, sempre derrame vagarosamente o ácido sobre a água, não ao contrário. A água batendo no ácido dá reação. Ácidos, em geral, devem ser utilizados com muita cautela e sob supervisão direta do professor. Utilize pequenas quantidades de substâncias para evitar desperdício. Então, foi o que eu falei. Não leva muito. Vai usando o necessário para que você não precise jogar fora, descartar, porque não pode voltar para o vidro original, tá? Evite tocar a boca, olhos, quando estiver utilizando substâncias químicas, né? Manipulação de vidrarias, né? Existem vidrarias específicas que permitem sua utilização no aquecimento de substâncias de altas temperaturas. A indicação é feita por meio de uma marca branca em sua superfície. Então, tem uma marquinha branca que diz que ela mostra que ela pode ser levada ao fogo, tá? Caso haja necessidade de pesar alguma substância, utilize vidros de relógio, proteja os braços da balança com papel filtro, etc. Após o uso de algum equipamento, este deve ser limpo e guardado em local apropriado. Ao aquecer substâncias em tubos de ensaio, utilize garras de madeira, que é aquele pregador, né, que tem uma extensão numa das partes dele, né? Ele é mais compridinho, um pregador mais compridinho, tá? Ao introduzir tubos de vidro ou termômetros em rolhas, é necessário lubrificá-los com glicerina. A glicerina facilita a passagem do vidro pela cortiça, mas tenha cuidado para não quebrá-lo. Utilização do fogo. Afaste qualquer produto volátil ou inflamável. Caso você esteja utilizando lamparinas e o álcool se esgotar, reabasteça em local protegido, com a certeza de que a chama está totalmente apagada. Né? Cobre a chama, né? Apaga a chama, né? Que sem oxigênio a chama não permanece, e aí você pode reabastecer, tá? Caso a chama do bico de bunsen se apague, feche inicialmente a entrada de gás e depois feche o próprio bico de bunsen. Ao finalizar a utilização do mesmo, proceda da mesma forma. Não é para soprar o bico de bunsen, como também não é para soprar a lamparina. Se a gente tampou a lamparina, a gente não pode tampar o bico de bunsen assim. Até pode, mas não é o ideal, porque você vai estar com a mão no vidro, não sei o quê, enfim. Né? E não é para apagar soprando, gente, né? Simples assim, tá? Não circule com fogo, verifique a validade do extintor de incêndio, né? Manipulação de material biológico, micro-organismos, plantas e animais. Selecione locais adequados para manter os organismos, por exemplo, culturas de bactérias são mantidas em placas de Petri, fechadas. Aquários não devem estar diretamente expostos ao sol. Algumas plantas necessitam de luz direta, outras não. Essa coisa do aquário foi falada aqui rapidamente, mas a gente vai ter um capítulo que vai falar dos aquários, tá? Por isso que fala-se rapidamente aqui dos aquários. Alimente os animais com rações adequadas e limpe periodicamente os locais onde vivem. Regue as plantas com frequência, verifique se os locais onde são mantidos os animais estão adequadamente fechados, evitando a fuga dos mesmos. Utilize luvas sempre que possível e não se esqueça do jaleco. Não utilize material biológico de procedência desconhecida. Lembre-se de que organismos podem apresentar micro-organismos e parasitas, que podem causar doenças como micoses, alergias e até infecções mais severas. Avalie a relação custo-benefício em manter organismos vivos no laboratório da sua escola. Por quê? Porque sempre tem os fins de semana, sempre tem as férias, e isso vai ser um obstáculo, né? Um fator dificultante para vocês. Por quê? O que vai fazer com esses animais?
né? Como que vocês vão mantê-los vivos se vocês, nas férias, ou nos fins de semana, ou fim de semana prolongado, feriado prolongado e tal, como é que vocês vão fazer? Então, tem que medir mesmo, né? Tem que pesar, né? Custo-benefício, tá? Na maioria das vezes, uma excursão possibilita a observação dos seres vivos nos seus locais de moradia. Cuidado ao manusear os animais, seja firme e evite machucá-los, né? Então, aqui os exemplos e tal. Muito cuidado ao fazer isso, né? Uma coisa importante aqui, é importante lembrar que existe uma legislação que proíbe a captura e a manutenção em cativeiro de animais silvestres, sem autorização dos órgãos ambientais competentes. Por isso, fique atento. Descarte de material, né? Os instrumentos como vidarias, espátulas, pinças e lâminas foram colocados em uma... você tem que verificar, né? Se eles foram colocados em uma bandeja, na pia com água, detergente ou álcool, para limpar, né? Verifique se os equipamentos mais sofisticados, como microscópios e balanças, estão limpos e secos antes de serem guardados. Indicações de descarte de produtos químicos contidos nos rótulos foram seguidas. Muitos produtos químicos não devem ser lançados na rede de esgoto, por motivos óbvios também, né, gente? Materiais biológicos devem ser descartados, restos de alimentos, culturas ou restos de organismos, estão acondicionados em sacos plásticos bem lacrados e jogados em cestos de lixos apropriados com tampa. Então, tudo isso é muito importante, né, gente? Verificar se vidros quebrados, objetos cortantes, perfurantes estão envolvidos em papel e acondicionados em sacos plásticos, acompanhados de avisos para evitar que o transporte por pessoas provoque lesões. Verificar se as bancadas foram limpas, com pano úmido, banquetas foram recolocadas nos lugares, etc. E aqui uma atividade nos moldes da excursão, né, em que você vê o pessoal fazendo algumas bobagens e os outros agindo corretamente, né? Então, uma pessoa aqui com camiseta, né, e isolado, né, e tal, tem mais que ficar isolado mesmo, né? Aqui, né, o aluno, o professor fazendo o aquecimento do tubo de ensaio da forma correta, né, para frente, né, para cada mesa, tá? E aqui a pessoa cheirando, né, o vapor, né, o gás daquele elemento químico, né, e com a cara assim, né, na vez de fazer assim, tá? Não tem aqui ninguém com sandália, nem nada, né? Tem só aqui o rapaz sem o jaleco, tá? E aqui, né, o comentário da atividade, né? E em caso de acidente, o que vocês podem fazer? Cortes e arranhões, né? Qualquer corte ou arranhão deve ser desinfetado e coberto. Caso ele seja grande e profundo, encaminhe o acidentado para o médico para a realização de suturas. Queimaduras. No caso de queimaduras causadas por calor e fogo, protegerá a área afetada com pomada de picrato de butezim. Se a queimadura for provocada por ácidos, lavar a área com água corrente e neutralizar com solução de bicarbonato de sódio ou cálcio. Se a queimadura for provocada por substâncias alcalinas, bases, lavar a região com água e neutralizar com água boricada. O contato com alguns animais também pode ocasionar queimaduras. Nesse caso, utilizar solução de furacim. Se alguma substância irritante atingir os olhos, lave-os com bastante água e pingue colírio puro. Procure um médico. Intoxicações. Podem ser provocadas por inalações ou ingestão de substâncias. Retire a pessoa do laboratório, leve-a para um local arejado e procure um médico com urgência. Lembre-se de que é sempre necessário indicar a substância que provocou a intoxicação, para que o médico proceda de forma adequada para o caso. Incêndios. Em caso de incêndios, utilize um extintor ou, então, um pano grosso ou areia para abafar as chamas. Retire com rapidez todo tipo de material inflamável. E a conclusão aqui. Boa noite, Luciana, tudo bem? Tá bom, Luciana, obrigada pelo aviso, tá?
Bom, tudo bem por aqui, eu posso passar para as aulas 6 e 7. A gente vai finalizar, né, a nossa revisão, né, com as apostilas 6 e 7, tá bom? Então, vamos lá. A apostila 6 tem um suplemento, né? Vou até abrir aquele rapidinho. Ele vai ficar longe da apostila, mas tudo bem, né? Que é aquele da impercepção botânica, né? Cujos trabalhos, atividades vocês fizeram, né? E tal, e vocês já sabem o que que é, do que se trata, então eu nem tinha aberto essa figura, né? Esse adendo, esse anexo, esse suplemento, essa atualização, tá? Porque a apostila passa meio batidinha pela impressão botânica, tá? Então, vamos lá, né? As florestas, né, fazendo a sua primeira aparição aqui nas apostilas, tá? Então, já começa com essa questão, né? As florestas e a nossa cultura. Quem tem medo do lobo mau? Então, assim, vamos tentar resgatar alguma parte da nossa infância, né, da nossa juventude, né, em que quase todas as historinhas, né, se passavam na floresta, e a floresta é escura, é perigosa e tal. A floresta é escura, sim, porque tem aquele dossel de árvores, né? E que faz com que a floresta lá embaixo seja completamente escura, né? Os troncos das árvores, né? Os caules das árvores formam verdadeiros paredões, né? E a, a manta, né? Das copas das árvores, né? Formam um verdadeiro teto, né? E que aí não permite que a iluminação chegue lá embaixo. Então, por isso que as florestas são escuras, e são mesmo, sobretudo as tropicais, né? Mas o que acontece? Não é para ficar botando medo na criançada, né, gente? Não é para ficar dizendo, é perigosa, não sei o que e tal, tal. Claro, né? Você, quando vai numa floresta, a gente não acabou de falar das atividades de excursões e tal, que a gente tem que tomar cuidado, tudo mais, não pode pisar de qualquer forma, porque pode ter um animal, pode ter um buraco, enfim, né? As folhas, né? Aquela serrapilheira, né? Elas podem escorregar, você pode também andar sobre pedras e que são escorregadias. Então, assim, é perigoso, gente. Tudo bem, mas não é um amedrontador, né? Não é uma coisa de monstruosa, né? Não são monstros que estão ali, né? São seres vivos que estão ali. Inclusive as árvores, né, gente? Que as árvores viram, né? Com os galhos, né? Uma coisa assim, né? Aterrorizante, né? Horrorosa, né? Então a gente vai ter que fazer, né, a desmistificação disso tudo, né? Porque isso foi uma coisa que é batida, 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 bate, bate, bate. Toda a historinha vem aquela coisa da floresta e etc, etc. Então, a gente tem que tirar isso da cabeça da garotada. Como que a gente faz isso? Né? A gente faz isso através, isso a gente vai ver mais na frente, né? A gente vai fazer isso através de estudos, leituras, fazer uma sessão de filmes, né? Palestras com os especialistas e tal. Então, assim, gente, é uma coisa, né, que a gente tem que é uma coisa que vem de sempre, né? De toda a vida, né? No mundo todo, né? É assim, né? Então você não pode, né? Todas as histórias são de autores, né, estrangeiros que foram traduzidos para o português e a gente consome essas coisas também do pessoal, né? Mas aqui também é a mesma coisa, o curupira, o saci, a mula sem cabeça e tal, tudo é muito aterrorizante, está todo mundo aonde? Nas matas. Né? Então, a mata é perigosa, porque tem curupira, saci, mula sem cabeça, etc, etc. Então,
É folclore brasileiro? É folclore brasileiro. É importante? É importante, mas só não podem dar uma noção errada para as crianças, né? Não pode dizer que é perigoso a ponto deles terem medo de ir e falarem um monte de bobagens que eles mesmos, que a gente mesmo falou para eles, né, a vida inteira, tá? Então, tudo isso vai sendo importante. Por quê? Você vai acabar não gostando das florestas, né? Você acaba, né? Nossa, né? Que lugar horripilante, que coisa amedrontadora, né? Então, se não gostamos e tememos, acabamos não conhecendo. Se não gostamos, não conhecemos, acabamos não conservando, né? É isso. Por isso que às vezes ninguém fala, né? Sobre o desmatamento, sobre os incêndios, nem nada. Tá acabando com a floresta, que é aquela coisa que é monstruosa mesmo. Deixa acabar, né? Então, não conhecemos, não gostamos, tememos, não conservamos, tá? O resultado disso tudo é que o desconhecimento da importância e da dinâmica de funcionamento das florestas e matas faz com que uma grande parcela da população assista calmamente à sua destruição sem uma palavra sequer de indignação ou um pequeno gesto de defesa. Então, é isso. Está acabando com aquilo mesmo que só tem lobo mau, só tem, né? Então, é brincadeira, né, gente? Então, como é que a gente vai retirar isso, né? A gente já comentou, mas vamos só enfatizar, né? Entrevistas e palestras, né? Visitas orientadas ou excursões didáticas, leitura e análise crítica de historinhas, de histórias e gibis sobre florestas. Então, assim, tem que ler criticamente, né? Não ler com o coração, né? Aquela historinha que eu tanto gostava, não sei o quê. Não, ler e fazer uma análise crítica. Confecção de desenhos, coleções, murais e maquetes. Realização e atividades de experimentação e observação. Levantamento de lendas, crenças e tradições relacionadas às florestas e matas. Exibição de filmes e documentários. Pronto, né? Você fez tudo isso, já começou a clarear a ideia da garotada, né? Gente, não é isso não. Então, se a gente percebe, tudo que nos rodeia, né, vem com uma crítica, vem com um peso sobre as plantas, né? Que as plantas são perigosas, tá? Aqui uma atividade, né? Um comentário. E aqui, então, o bioma da floresta, né? Que é aquela coisa do terrário, né? Fazer um vidrinho, né? Pegar um vidrinho com tampa. O terrário, de fato, né? O terrário propriamente dito, né? É aquele vidro em que você coloca um ecossistema, né? Bota umas gramíneas, que são os briófitos e tal, bota umas plantinhas que consigam sobreviver à umidade, e aquele, como ele está tampado, as plantas vão começar a transpirar e elas vão suar o vidro, né? O vidro com aquele suor, né? Aquele vapor começa a condensar e vai para a terra, né? Tem uma terrinha ali, e aí então começa aquele ciclo da água e tal, tá? Então, você fazendo o seu terrário, você montando ele todinho direitinho, né? Você fechando, você não precisa aguar ele por um bom tempo, né? O ideal, né? A ideia é que você não olhe nunca mais, mas isso também é muito tempo, né, gente? Nunca mais é muito tempo. Então, você, tipo, uma vez por mês, né? Uma vez a cada 2 meses, vocês deem uma borrifada para, né, dar uma, né, atualizada no ar dali, tá? Então, como é que faz o terrário, né? Com vidro transparente, né? A tampinha, terra, é tudo muito bem montadinho e tal, vai ficar uma coisa bonita. Eu tenho vários terrários, né? Não são terrários de fato, são aproveitamentos de vidro, vocês podem fazer isso com garrafa PET, mas a garrafa PET você pode cortar e você pode
tampar com a tampinha, né, e tal, você veda a garrafa PET de jeito que não saia nenhum ar dali. E aí você vai estar beneficiando o ambiente, que vai ficar sem a garrafa PET, e vai fazer um experimento bacana com os alunos, tá? Aqui, né, é uma atividade proposta também, né? E estudando as plantas, né? Então, vamos fazer uma coleção didática de planta, de folhas, né? Então, pegar os alunos podem pegar várias folhas, né? Diferentes formas, diferentes cores, evitar só as suculentas, que elas perdem água com dificuldade, né? Elas vão perder a água, mas é difícil de perder, né? Elas acabam, né, elas são mais hidratadas, né? São folhas mais com acúmulo de água maior, né? Tentar deixar essas para lá, mas dá para fazer, dá para pensar e tudo mais. E aí vocês vão fazer tipo um trabalho para inserir, né, esse catas no herbário, né? Não vai ser um herbário de fato, né? Vão ser só as folhas, e essas folhas têm que estar completamente secas para poder fazer parte de uma coleção, tá? Já que vai ser uma coleção, então vamos fazer direitinho, né? Então tem que prensar, se vocês colocarem jornal com uma coisa que aperte bastante, o jornal no dia seguinte já vai estar úmido, né? Vai estar bastante desgastado, aí você tem que trocar o jornal para que a planta também, para que a folha não fique umedecida, né? E aí vai mofar e tal. Então tem que trocar todo dia, bota no sol, não precisa estar numa estufa de fato, né? Num lugar com luz, né? Pode então fazer usar esse artifício de pegar nos dias quentes, muito quentes, e aí então fazer essa coleção, tá? E aí eles vão ver, né, as formas que as folhas podem ter, as cores que as folhas podem ter, se eles quiserem guardar os jornais ou o papel de lista telefônica, como diz aí, né? Se eles quiserem guardar aqueles que ficaram manchados com as cores originais das folhas, né? Aquelas folhas que têm um tom mais avermelhado, um pouco, não azulado, mas assim, um pouco mais amarelado e tal. Então, tentar guardar aqueles jornais para poder mostrar como é que aquela folha era e tal, né? Originalmente, né? Porque ela vai perder a cor com a prensagem, tá? E aí, aqui aparecendo as galhas, né, que são hipertrofias de tecidos vegetais de folhas, caules ou raízes ocasionadas devido à ação de fungos, vírus ou bactérias ou animais. Apresentam uma formação semelhante a um tubérculo, né? Então, essas protuberâncias aqui da folha são galhas, tá? Em Minas, são galerias escavadas por larvas de pequenas mariposas, que se alojam entre a epiderme superior e a epiderme inferior das folhas. Então, as folhas têm duas epidermes, né? Vocês estão lembrados. E aí as larvas ficam andando ali no mesófilo, né? E fica fazendo um desenho, tá? A redução da área foliar pode ocasionar a queda das folhas, prejudicando o vegetal, tá? Folhas, borboletas, a mágica da metamorfose, né? Então, você querendo observar a metamorfose da lagarta em borboleta ou mariposa, vocês podem fazer isso, levar para a sala de aula o galho, né, ou parte do galho em que a lagarta está, né? Você fazendo isso, a lagarta vai continuar a se alimentar, né? E aí a lagarta vai
né, se transformar em borboleta ou mariposa, e aí vocês vão poder mostrar para os alunos, né, o que saiu dali daquele casulo, né? E aí vocês têm que levar uma caixinha, né? Essa caixinha tem que estar fechada, né? Todo dia dar uma olhadinha e tal, mas se chegar no final, então a caixinha, né, com um visorzinho, né, e tal, para poder observar sem ficar abrindo, né? Então corta, né? Bota um papel celofane, então a tampa da caixa, né, vira um monitorzinho de televisão, né, e tal, para poder observar, para os alunos poderem observar, né? E aí a diferença entre borboleta e mariposa, né? A borboleta tem hábitos diurnos, corpo menos volumoso, cores mais vivas, pousa com as asas fechadas, antenas finas ou com dilatação nas pontas, e apresenta muitas cerdas. As mariposas, elas têm um hábito noturno, o corpo é mais volumoso, aqui essa região do abdômen ela é mais volumosa, né? Cores mais escuras, pousa com as asas abertas. Aqui a borboleta também está com a asa aberta. Deixa eu botar aqui o pouso da borboleta, vamos ver se aparece um pouso da borboleta rapidinho. Aqui, elas pousam com a asa aqui. Essa aqui está melhor. Pousam com a asa fechada. Ali ela só está aberta, né, na apostila para mostrar as duas bandas das asas, né? E o pouso da mariposa. A mariposa, como é que é? Ó? Tá, ela pousa assim, né? Cadê aquela amarelona? Ah, mas essa aqui não... Aqui. E ela tem... Essa aí tem uma carinha de borboleta, né? Aqui, ó. Tá? Então, assim, é interessante, né, a visualização, né? Todas as duas passam por uma metamorfose, né, gente? As duas passam por toda aquela, né, aquelas etapas da metamorfose, tá? E o verde das matas, né? Aqui tem uma atividade cinza, né, na coisinha, na caixinha cinza, né? Que é para você triturar a folha, né? Para poder ir com álcool, né? Para poder tirar a clorofila e tal, tá? Bom, tudo bem, gente? Não. O que você está falando, Grace, de tiveram casos curiosos no trabalho? O que vocês fizeram no trabalho que tinha casos curiosos? Agora fiquei curiosa também. Ah, tá. Tá, você está perguntando, né? Olha, eu vou falar uma coisa aqui, registrar, vai dar um tempinho. Vou registrar duas coisas, né? Gleice, foi você que mandou o soldadinho, né? Eu adorei, adorei. Eu não vou lembrar, né, gente, de todo mundo, mas vocês tiveram umas sacadas muito boas, né? Deixa eu falar no começo, né? O fórum primeiro, né? Assim, eu fiz aquele chamamento, né, para vocês participarem e tal, né? E vocês corresponderam ao meu chamamento, né? Porque assim, o fórum vale 2 pontos, né? Mas vocês não têm aqueles dois pontos porque responderam e só acabou. Se vocês responderam, se vocês interagiram com os colegas e voltaram, e mais lá para o finalzinho vieram ver quem é que está falando de vocês e tal, vocês conseguem os 2 pontos com muito mais facilidade, né? Agora, vocês começam assim, eu vou interagir, né? Eu quero interagir, aí eu concordo com você, e aí não é essa interação que a gente quer.
A gente quer uma interação com desenvolvimento. Gostei daquilo que você falou, porque você tocou naquele ponto, enfim, né? Não precisa fazer uma monografia, mas você desenvolver um pouquinho, conversar um pouquinho com o pessoal, né? Eu adorei, o fórum foi muito bom, né? Só 10 pessoas que não participaram, eu não sei nem se são aqueles alunos que já desistiram, já trancaram matrícula, essas coisas assim, né? E a D1 também foi muito boa, um resultado muito bom, né? Foram, acho que, 2 notas menores, né? Não foi nem nota baixa, né? Mas 2 notas menores ou 3, né? E o restante tudo ali entre 7,5, 8, 7 também, né? Mas assim, foi uma resposta muito boa. E sim, os soldadinhos foi muito bom, viu, Gleice? Tava de parabéns. Eu mandei o feedback, né? Não sei se vocês já viram, né? Mas eu mandei o feedback, tá? Então tá, posso passar para outra. Eu agradeço a vocês por terem correspondido às nossas expectativas, né? Para além das nossas expectativas, porque nem todo semestre, né? É, nem todo semestre é legal assim, desse jeito. Tem trabalhos muito bons, lógico, né? Mas essa turma foi bem legal, né? Essa coisa agora também de inteligência artificial, né, gente? Vocês estão deitando e rolando, né? Qualquer dia eu vou fazer alguma coisa nisso aí para ver como é que é. Tá bom, deixa eu voltar lá, que senão vocês acabam sem a revisão, né? Estou só aqui rasgando seda para vocês e vocês todos felizões aí, mas tem a prova, né? A prova é complicada, é difícil, né? Vamos lá. Bom, e aí a segunda parte, então, da floresta. Eu não lembro, eu acho que tem mais uma terceira parte. Eu acho que florestas, né, é o tema, o maior tema, né, das apostilas. A oitava já é, a semana que vem a gente vai começar a ver primeira apostila da próxima AP, né? E aí ainda é floresta, tá? Então aqui vem falando do chão das florestas, que é riquíssimo, né? E que a gente não deve, né, mexer neles, né, por conta do equilíbrio que existe ali, né? Mesmo sendo uma coisa meio caótica aos nossos olhos, tal, folhas e organismos, né, e tal, aquilo é bom. O que está ali é muito bom, né? Aquilo ali é um calorzinho, né? As folhas estão sobre o solo, né? E aí entre as folhas e o solo propriamente dito tem aqui um calorzinho, né? Uma umidade boa, né? Um quentinho, e aí sim que os organismos vão começar a se proliferar, né? Aqueles decompositores e tal, e que vão fazer, né? Facilitar, né? A produção de humus, né? Então, os solos são ricos a partir dessa serrapilheira e de tudo isso que vai se juntando ali, né? A gente tem uma ideia de que a Amazônia, né, é super rica, o solo é rico, não é não. O solo é bem pobre, tadinho. Por quê? Porque a chuva lava essa riqueza toda, né? Toda hora chove na Amazônia, né, gente? Todas as 5 horas da tarde, cai aquele temporal e tal. E aí o solo da Amazônia não é tão rico quanto a gente pensa. É uma floresta tropical, tarará, tarará, mas aquele solo deles é lavado todos os dias, né? Então, assim, não dá tempo, né, de formar matéria orgânica, né? Então, o solo, as plantas têm que se valer do que está ali, pronto, acabou, né? Então vamos lá. Primeiro, não escorregar, não tropeçar, não pisar em algum animal, colocar pés, né, em uma toca ao formigueiro, enfiar pés no formigueiro, né, uma experiência inesquecível. E você rapidamente entenderá o porquê desse nome, né, lava-pés, né, das formigas, né. E outra, né? Porque o chão das florestas, você vai realizar uma série de observações.
formação de serrapilheira, tocas de animais, sementes e frutos caídos, fezes, restos de alimentação, pegadas, animais mortos, etc. Tá? Então, a riqueza dos solos das florestas, verdade ou ilusão. E aqui, então, vai falar sobre isso que eu acabei de dizer para vocês, né? Do solo ser lavado o tempo todo e tal, né? Aqui vem um experimento, né, com potes, né, retangulares para poder colocar solo e alguns detritos, né, alguns dejetos para poder fazer o solo rico em nutrientes, tá? Bom, e aqui o experimento, né, e o que você pode observar, tá? No solo, como eu falei, né, que tem animais mortos, que tem micro-organismos e que vão ter os decompositores e tal, e justamente os decompositores que começam a aparecer para destrinchar, né, para acabar com com aquele material todo, tá? Então, aqui vem algumas sugestões, né, do que pode fazer, né, com as amostras de solos. Verificação de organismos. É possível verificar que no solo de jardim existem inúmeros organismos. Para isso, além da amostra de solo, você vai precisar de uma folha de papel branco e uma lupa. Até comentei que a gente fez uns 2 semestres atrás, ou 3, né, uma prática, né, uma atividade prática dessas que vocês entregaram agora, né, com o solo, né, e que com um funil, né, você coletava, né, não podia ser o solo encharcado, você tinha que ter um período sem chuva, né, e coletar o solo de 5 centímetros, se não me engano, de solo, né, num local em que é totalmente pisoteado, né, todo modificado o tempo todo, e um outro mais, né, em que as pessoas não vão, que os animais também não passam, né, e tal. E aí vocês vão ver a diferença dos dois solos, né? Foi muito bacana, foi interessante essa prática, né? Verificação de presença de ar. A presença de ar no solo do jardim também dá para ser visualizada, né? Para essa atividade, você vai ter que ter um tubo de ensaio, um pequeno frasco transparente de plástico ou vidro e um pouco de água. Você vai colocar uma quantidade de terra preta no frasco e complete com água até a metade. Com esse experimento, é possível verificar a formação de inúmeras bolhas de ar. O ar retido entre as partículas formadoras de solo é utilizado pelos seres vivos que ali habitam, né, que habitam os solos. Tá? E verificação de presença de água e matéria orgânica. Né? Vai precisar de um tubo de ensaio que possa ser aquecido e uma fonte de calor. Né? Coloque uma pequena quantidade de solo no tubo de ensaio e aqueça durante aproximadamente 5 minutos. Com aquecimento é possível verificar a formação de gotículas de água, sentir cheiro forte característico do humus, aquele cheiro de terra molhada, né? É isso que a gente vai sentir, tá? Os fungos, né, são decompositores importantes, né? Então, poema ecológico, né? O coelho comeu o capim. O coelho, a raposa comeu. A onça comeu a raposa. De velha, a onça morreu. No lugar onde foi enterrada, capim nasceu. Então, vocês estão vendo aí um ciclo, né, com teias, né, ecológicas, né, redes ecológicas e tal, tá? E isso foi a partir de um poema, né, um instrumento, né, vamos dizer assim, da língua portuguesa. Né? Então, lembra daquelas coisas que a gente fala, vamos juntar as disciplinas, etc, etc. Vocês estão vendo que pode mesmo, né, juntar as disciplinas, tá? E aqui, né, é um poema ecologicamente correto, né? A partir do poema, o que você pode discutir com os alunos, né? Diferenciação entre organismos autótrofos e heterótrofos, seres produtores, consumidores e decompositores, diferentes hábitos, carnívoros, herbívoros, onívoros, cadeias e teias alimentares, níveis tróficos, mecanismos de captura de alimento, ciclos de matéria e energia. Então, um poema pequenininho,
né? E deu para ver isso tudo. Olha quanta coisa. E olha quanta coisa você pode fazer para incrementar aquela sua aula tradicional, né? Aquela sua aula convencional. A partir de um poema pequenininho, a letra de uma música, vocês podem fazer esse tipo de lance, né? Que nem os soldadinhos lá da Gleice, né? Aqui uma atividade na caixinha cinza, né? Com comentário. É sempre bom. É isso que é para isso que essa matéria serve, né? Essa disciplina serve, né? Que é para fornecer práticas, experimentos para vocês, e esses experimentos com comentários são muito bons, né? É tipo o livro que tem a resposta e tal, em que você pode observar o que o aluno pode pensar de errado e tal, e aí você tem aqueles comentários que servem para você se basear, se fundamentar, tá? Fungos microscópicos, né? A importância dos lévidos, né, no ensino, né? Então, fazer pão, fazer massa, né, de uma forma geral, né, aquela massa que cresce, né, pizza, pão, né, e tal, mostrar para eles que isso é bom e que isso vem a partir de um agente biológico, né, que é o fermento. E o fermento nada mais é que um fungo, né, que ajuda o fermento, ajuda o pão, né, a massa a crescer, tá? A partir de alimento, né? Então, tablete de fermento biológico, colher de chá de açúcar, colher de chá de água morna, um frasco de vidro, um microscópio óptico, lâmina e lamina. Coloca ali, eles vão começar a ver o material se desenvolvendo e crescendo, tá? Fungos na alimentação, a biologia contribuindo na nutrição. Aí aqui vocês vão fazer um pão junto com os alunos, né? Então vocês vão fazer o pão, pegam o tablete de fermento biológico, né? E aí eles vão ver a massa crescer, dobrar de volume, ou triplicar de volume, né? Depende de quanto vocês botaram de fermento, de farinha, etc, né? E aí vem os ingredientes, a forma de fazer, né? E aí vocês fizeram o pão, né? Na sala de aula, e os alunos tiveram aula, fizeram pão e vão comer aquele pão que eles fizeram. Olha só que legal, né? E aí você saiu um pouco daquela aula, né, convencional, tarará, tarará, tá? Apesar de você não ter feito um ensino investigativo, né? Foi uma aula convencional, uma aula daquelas, né, de professor que fala para o aluno e tal, mas aqui você mandou os alunos botarem a mão na massa, literalmente, né? E aqui o metabolismo dos fungos, né? Vem uma atividade aqui também, com comentário, né? Para vocês verem o metabolismo dos fungos, né? E os fungos estão em toda parte, né? Os esporos dos fungos, né? Eles possibilitam, né, o crescimento deles em qualquer lugar, né? Só um instantinho, gente. Possibilitam o crescimento deles em qualquer lugar. Lembrando que aqueles mofos, né, que dão no pão, na tangerina, no limão, na laranja, né, na batata, no tomate, né, eles são fungos também, né? E se você bate assim, sobretudo nesse mofo do pão, mofo da laranja e tal, mofo que não tenha sido molhado, né, mofo mais seco, né, você quando bate assim, solta uma poeira, né, evita respirar aquela poeira, que aquilo é esporo, né? E o esporo entrando dentro de você, o fungo pode se desenvolver dentro de você, né? Então, não convém a gente ficar doente, né? Com fungo, né, gente? Não tem nada a ver, né? Tá? Então, aqui vem ensinando a fazer o bolor, né? O mufo, né? Do pão. Não precisa umedecer nada, você pode deixar o pão de forma lá no saquinho, ou o pão francês mesmo no saquinho. E pode estar um dia quente, como tem feito esses dias, né? Ontem não, ontem foi mais frio. Mas, né, como teve uma leva de dias quentes aí, e você vai, né, deixa lá um pouquinho, 2, 3 dias, pronto. Bolo, né? Você deixa o bolo lá do lado de fora da geladeira, daqui a pouco ele está lá. Os pontinhos estão lá, tá? E aí vocês
você pegando, por exemplo, a laranja, você vai poder ver, né, o aspergilos e o penicílio, né? O penicílio é o que produz a penicilina, né? Que é um remédio poderoso, né? E aqui os fungos, quando, né, esses com corpo de frutificação e tal, quando esse corpo de frutificação aparece, é porque ele está se reproduzindo, mas o fungo está lá embaixo da terra, né, já trabalhando e tal, não sei o quê. Quando está na época da reprodução, eles emergem, pronto. E se vocês prestarem atenção, quando vocês forem fazer agora estrogonofe e tal, põe reparam nisso aqui, né, que nessas lamelas aqui, que é onde se produzem os esporos, tá? Que são as sementes, né, do fungo, né? É que nem o esporo das samambaias e tal. Não é semente, né? Não é bem isso, mas é algo semelhante, tá? E a gente acabou. Deixa eu ver aqui se vocês. Opa! Tá bom, Gleice. Ana, você está me perguntando se tem outras ideias ou vocês podem fazer, você pode fazer sobre a ciclagem, né, da água na elódia ou na casca de cebola, naquela casquinha de cebola, naquela membrana. Tem a cebola, né, o que a gente come mesmo, né? E tem uma membraninha finíssima, né, muito fina. E aí você vai botando, né? Botar água de um lado, né? E na lamina, né? E aí você puxa a água do lado de cá. Só que assim, o lance da cebola é ruim porque ela é clara demais, né? Não dá para, não tem muito cloroplasto, né? O interessante é que na elódia, né? Naquela planta de aquário, né? Você consegue ver os cloroplastos, todas as organelas ali meio que se movimentando, né? É legal por isso, né? Você vai, bota água, puxa a água do lado de cá e aí as organelas vão andando assim, né? E aí você vai vendo aquela água se deslocando também da parede celular e tal. É um experimento bem legal e não é difícil de fazer. Tem que ter um microscópio, né? Tem que ter um microscópio. Mas você pode fazer algumas coisas, entendeu? Bom, peraí, gente. Deixa eu falei com a Ana aqui rapidinho, né? E eu queria saber se vocês estão com alguma dúvida, se vocês querem tirar alguma dúvida para a prova, né? Que afinal a prova está ali, né? No fim de semana. Queria saber se está tudo certo, se vocês estão bem, se não. Tá bom, Bruna. Espero que ninguém tenha dormido, né? Enquanto isso. Elizabeth, não vi um monte de gente aqui, né? Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Ana Cláudia. A Luciana também, eu já dei boa noite, né? Uma hora que eu voltei aqui, né? Gente, consegui terminar a, a revisão, né? Foi assim, meio rapidíssima, né? Mas acho que deu para vocês pegarem. O, a, como é que eu vou dizer? A sugestão que eu dou para vocês, né? É que vocês leiam com muito cuidado o ensino investigativo, porque as perguntas da Patrícia, elas, algumas são objetivas, né, marcar cruzinha e tal, mas algumas, né, são perguntas que não é assim, o que é isso? O que é aquilo? Até teve algumas pessoas que na D1 eu falei, ó, essa sua pergunta tem a ver com memorização, e aí a memorização é o que é isso, o que é aquilo. Você pode dar uma volta para perguntar, algumas pessoas sacaram isso, e não fizeram esse tipo de pergunta, né? Então, é isso. Ela vai dar uma, uma situação para vocês devolverem com o que você faria. E é isso, né? Então, com a coisa do ensino investigativo e tal, vocês conseguem responder. O terrário, por exemplo, ela pode perguntar, né?
Eu quero mostrar o ciclo, né, da água e tal, né, das plantas, etc. O que que eu posso fazer? Então, o terrário é bom. Utiliza logo a garrafa PET, que é para, né, é, já utilizar um material, né, que está lá para jogar fora e tal, que ela gosta muito disso, né? Então, deem uma olhada boa no ensino investigativo, nessas coisas, né, nesses momentos em que você pode fazer alguma coisa para ter uma aula, né, com esse formato do ensino investigativo. Então, deem uma atenção, né, para essas. Não é decorar, né, gente? É as etapas do ensino investigativo talvez tenha que decorar um pouquinho, mas é só o jeitão da coisa, não precisa decorar aquela coisa toda, né? A primeira etapa é a problematização, a segunda etapa é a observação. Então, assim, e depois saber desenvolver aquelas etapas ali, né? E aí, depois que você, né, deu uma memorizada, né, nas etapas, né, dá para desenvolver bem o restante do texto, né? Enfim, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar no, na sala de tutoria, no privado, que aí vocês tiram a dúvida, né, com mais facilidade, né? Boa noite, tá? Para quem não tem dúvida e tal, a gente já pode acabar aqui, né? Que a gente viu todo o conteúdo, né? Opa, eu saí daqui. A gente viu todo o conteúdo, né? E review, né? Então, boa noite, Caroline. Eu não vi você, não falei um boa noite para você. Boa noite, Cláudio. Boa semana para vocês, tá? Na sexta-feira eu boto uma mensagenzinha de boa sorte aí. Vocês não vão precisar porque vocês vão estudar, né? Então, não precisa de sorte, né? Quem estuda não precisa de sorte, precisa de fazer a prova direitinho, de calma, precisa de calma. Até semana, Cláudio.